Fala aí, meus meninas, meu nome é Emerson, sou um ex-traficante, tive uma vivência aí ativa no mundo do crime. Ainda bem eu consegui me desvencilhar disso, consegui trazer uma nova trajetória para minha vida e é sobre isso que eu vou falar com vocês, para que nós possamos refletir aí nesse caminho que não vale a pena. Tô aqui porque Deus quis que eu contasse o meu testemunho. O juiz mais justo é o tempo, irmão. Vai vendo, lapida a alma de um guerreiro. Onde eu moro hoje é no Santa Luzia, onde eu sempre morei. Só que hoje é um pouco diferente do que era antes. Antes era rua de terra, era rota de fuga de diversas ações, acertos de contas. Eu saía no portão e era um cara morto na frente do portão da minha casa. A minha entrada no crime foi o seguinte: os modelos que eu tive na minha infância fez com que eu viesse imaginar que esse era o melhor caminho. Aquilo que a televisão colocava dentro da minha casa, entendeu? Que não era a minha realidade de ter relógio, tênis, aquelas questões todas, entendeu? Minha entrada no tráfico, mais ou menos em atividade mesmo, foi do 16 pra frente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Tinha uma pessoa que fazia o transporte pra mim, de um lugar pro outro, da droga, e essa pessoa não conseguiu estar, eu não poderia deixar a droga no lugar, fui preso com maconha. A viatura veio, deu sinal. Eu fiquei quase 5 anos preso. Aqui é a sua nova casa, moro? Eu mando e você obedece. Se tiver inimigo, já avisa logo e vai pro 5, certo? Embora primário, entendeu? Menor de 21 anos, quando eu fui preso, eu dividi a cela com pessoas que tinham cometido homicídio, vários tipos de roubo, sequestro. Eu acredito que isso influencia, de certa forma, a pessoa quando sai. Tipo assim, alguém vai ter que pagar por isso quando eu sair daqui. Carandiru SP, fim de carreira. Guardas na muralha observam minha reação. Eu tô na fé, tô na paz, tô com Deus, irmão. Basicamente, meu quarto é maior do que uma cela. E aqui eu durmo sozinho, meu quarto, minha cama, tá, meu guarda-roupa. E uma cela, já fiquei em cela que tinha mais de 40 pessoas. E você vai aplaudir, se esse é o lugar, já era, eu tô aqui. Mas eu acredito que as privações físicas não foram tão marcantes, entendeu? Do que as psicológicas. 2 natais me marcaram muito. Aqui fora, todos os natais que a gente passa tem um churrasquinho, uma cerveja, um refrigerante, no mínimo. Cara, eu passei Natal comendo pão, pra não falar que era pão puro, era pão com pão. E bebendo água com açúcar. Muito fez com que eu viesse mudar os meus pensamentos a respeito das minhas atividades foi ver como que era a liturgia do dia da visita, entendeu? Como que eram os semblantes abatidos das famílias. A revista também é muito, né? Tem que fazer aquele gesto lá 3 vezes de frente, 3 vezes não sei que lado lá. Eu acho que a lei devia de arrumar outro tipo de revista pra revistar as donas de casa que vai lá. Mas não tirar a roupa, ficar como nasceu lá dentro. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela num pátio de um presídio. O que fez a minha reintegração na sociedade foi muita reflexão, a partir de alguns momentos de leitura. Quando abria a tranca, né, como fala, abria a tranca, eu ia pra quadra, ficava lá lendo. De madrugada quem deve aqui treme, chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da casa. Antes disso eu lia bula de remédio, mas enfim, ler mesmo eu fui ler dentro da prisão, porque eu li uns 2, 3 livros por semana. Todo o catálogo de psicologia dentro da prisão eu li. Ele falou assim pra mim: mãe, um dia eu quero ser médico. Nós tá pobre, né? Um médico é R$1.000 por mês. Aí nessa luta tudo, meu filho, daqui 2 anos ele vai se formar. Psicólogo, graças a Deus. Vi a melhora quando eu resolvi ser eu de novo. Descolaram minhas cartas, então saí do jogo. Eu conheci a solidão com mais de 1000 amigos. A fama é fogo, traz o sangue sem cê tá ferido. Grande parte da responsabilidade de uma mudança de vida está no indivíduo. Ela torna mais clara para o indivíduo, para o sujeito, quando surge uma oportunidade. A oportunidade do jovem que tá precisando. Senão daqui a uns tempos não vai achar nem um para ser um advogado, nenhum para ser um doutor, e que tá tudo estragado. O que tem que dar pro jovem é educação, o que tem que dar pro jovem é acesso à cultura. Lá do passado o que eu trago é a experiência. Eu vim do barro e vou pro barro, esse não é o problema. O meu presente sei que o meu passado que fez, mas aprendi e hoje vivo um dia por vez. Dou palestras, várias palestras em Fundação Casa, presídios também, escola. Aquilo que eu tinha consciência também, de certa forma, que eu estava fazendo de ruim para as outras famílias, esse peso eu já não tenho mais. Eu chego em casa,
Eu não tenho aquela brisa de que tem alguém em cima do telhado querendo entrar pra... Enfim, entendeu? Eu não tenho mais isso. Minha luta não acabou, cara. As pessoas quando saem do sistema prisional, além do cumprimento de pena, a grande maioria delas sai com uma multa. Depois de 5 anos, praticamente, de cumprimento de pena, eu saí ainda devendo 17 mil reais, que veio um oficial de justiça na minha casa e falou: 10 dias pra pagar 17 mil reais. Eu falei: o que eu vou fazer? Por roubar? Eu não neguei, não quero saber o que pega se eu errei, independente. A minha parte eu fiz, tirei um sorriso ingênuo. Quem é esse, mano? Meu sobrinho, cara. No mês de junho, eu não consegui ir pra Espanha porque essa dívida fica vinculada ao título de eleitor. Eu não consegui tirar o título, que aí eu não consegui tirar o passaporte e eu não consegui ir pra Espanha. Um intercâmbio de 21 dias numa universidade fora do país. Então era o sonho do momento. Era tipo, agora, nossa, não consegui. Foi a maior frustração da minha vida quando eu percebi que ainda em liberdade, de certa forma eu ainda tô preso. A minha liberdade foi roubada, minha dignidade violentada, que nada. Eu tive a oportunidade de sair vivo. Muitos dos que cresceram comigo morreram no crime. Os manos se ligar, parar de se matar. As mães que tem seu filho preso, não abandona seu filho hora nenhuma. Tem que ter o apoio da família principalmente. Hoje estou completamente fora do crime. Hoje eu não tenho nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de atividade. A dica que eu dou para os jovens que pode ser que estão próximos ou que estão em atividade no crime, o crime é uma ilusão. O que eu tiro disso é o valor que hoje eu dou para minha vida, que antes eu não dava. Eu caminhei, se caí eu levantei, dos pipoca eu me esquivei, pra morte eu não sei como louvor, obrigado Senhor, que me carregou.